segunda turma do Supremo Tribunal Federal concluiu hoje, por 3 votos a 2, que o juiz Sérgio Moro foi parcial ao julgar o ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá. Com isso, todas as provas desse processo ficam anuladas. Fabiano Andrade acompanhou e vai fazer um relato para nós agora. Boa noite, Fabiano. Uma boa noite para você também, Renata, e para todo mundo ligado no Jornal da Globo. Esse processo tramita no Supremo desde 2018 e foi apresentado pelos advogados do ex-presidente Lula. Na época, os ministros Edson Fachin e Carmen Lúcia votaram contra a suspeição de Moro no caso do triplex. Mas na sessão de hoje, Carmen Lúcia mudou o voto e formou a maioria contra a conduta do ex-juiz. Os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski já haviam votado pela suspeição de Moro. O ministro Nunes Marques, que pediu vista há 2 semanas, apresentou o voto hoje e defendeu que, para comprovar a suspeição de um juiz, é preciso demonstrar que o magistrado tenha agido com o objetivo de chegar a determinado resultado e que, para isso, são necessárias provas contundentes que demonstrem que houve irregularidade no processo. Segundo Nunes Marques, isso não ficou provado nesse caso. O ministro também criticou o fato de conversas obtidas por hackers e investigadas na operação spoofing terem sido utilizadas para mostrar a suposta ligação entre o juiz e procuradores. E citou argumentos que o próprio ministro Gilmar Mendes tinha usado em seu voto. Vamos ouvir. Seria uma grande ironia e o prenúncio de um looping infinito de ilegalidades aceitarmos provas ilícitas, resultantes, portanto, de um crime, para comprovar um suposto crime praticado para apurar outro crime. E aí registro eu, 2 erros não fazem um acerto. Gilmar Mendes rebateu dizendo que não estava usando as mensagens da operação spoofing em sua decisão e comentou o voto de Nunes Marques. Não se trata de ficar brincando e não conhecer de habeas corpus. É muito fácil não conhecer de habeas corpus. Atrás, muitas vezes, da técnica de não conhecimento de habeas corpus, se esconde um covarde. E Rui falava. O bom ladrão salvou-se, mas não há salvação para o juiz covarde. Nunes Marques pediu a palavra novamente e afirmou que a intenção não era desqualificar o voto dos colegas. O que eu quero dizer é que, diante de tudo que foi dito e de várias vezes que eu fui mencionado, o meu contributo é o silêncio. Eu não vou fazer réplicas ou tréplicas do meu voto, entendo que expus as minhas ideias com solar clareza. E esse silêncio é exatamente homenagem, respeito aos votos divergentes. Fabiano, vamos agora examinar um pouco melhor o voto da ministra Carmen Lúcia e essa inflexão que ela fez, justificando, dizendo que considerou novas informações que ela não tinha à época em que ela deu o outro voto. Bom, a ministra Carmen Lúcia, ela citou 4 elementos que ou não estavam no processo em 2018 ou não estavam comprovados. São eles: a condução coercitiva de Lula, a interceptação telefônica dos advogados do ex-presidente, a divulgação de conversas gravadas entre Lula e a então presidente Dilma Rousseff e também o fim do sigilo de trechos da delação premiada do ex-ministro Antônio Palocci às vésperas da eleição de 2018. Carmen Lúcia destacou, no entanto, que não está questionando a validade da Operação Lava Jato e que esse julgamento vale apenas para o processo do ex-presidente Lula. Esta peculiar e exclusiva situação do paciente desse habeas corpus, Luiz Inácio Lula da Silva, faz com que eu me atenha a este julgamento, a esta singular condição demonstrada relativamente ao comportamento do juiz processante em relação a este paciente. E não se diga que poderia haver outras extensões, nada disso com outros casos que tenham sido conduzidos pelo mesmo julgador. Nem acho que seja extensível, porque em relação a cada parte, cada juiz se conduz de uma forma. Não faço juízo prévio na condição, portanto, de suspeição do julgador em relação a outros casos. Estou julgando este caso, me atendo a este. Antes do fim da sessão, o ministro Edson Fachin pediu a palavra para reafirmar pontos do seu voto contra a suspeição de Sérgio Moro. Fachin disse que os fatos que constam no processo agora já estavam presentes desde 2018, quando a ação começou a ser analisada na Corte. Não há
absolutamente argumento novo, em meu modo de ver, apto a justificar o efeito revisional pedido pela sempre atilada e combativa defesa técnica. Não há nenhum elemento inédito nessas alegações. Como disse e repito, em meu modo de ver, desde a impetração, os elementos são esses que aí estão. Não há nenhum elemento inédito nessas alegações que permitiria afastar a presunção de imparcialidade do magistrado. Fabiano, e apesar dessa decisão de hoje não ser automaticamente aplicada a outros casos da Lava Jato, é óbvio que agora se instala uma discussão sobre possíveis consequências para outros processos da operação. E isso porque o juiz Sérgio Moro assina mais da metade das 67 sentenças da Lava Jato na Justiça Federal do Paraná. Ele também tem participação em etapas anteriores às sentenças em processos de outros juízes da Vara Federal. A gente consultou juristas sobre o efeito dessa decisão de hoje em outros processos da Lava Jato. E o entendimento deles é que, embora a decisão seja sobre o caso específico do triplex, está aberta uma brecha para que as defesas de outros condenados na operação também recorram à suspeição de Sérgio Moro. Na eventualidade de outras ações e recursos que venham a ser interpostos perante o Supremo Tribunal Federal, e a tendência é que isso no futuro aconteça, a tendência da Corte é seguir a posição que hoje fixou. Embora não acarrete diretamente a nulidade de outros processos, pode acarretar futuramente nulidade, sim, de processos afetados a Lava Jato, em Curitiba, conduzidos pelo juiz federal, em relação ao qual o STF reconheceu a sua suspeição. Em nota, a defesa do ex-presidente Lula chamou de histórica a decisão da segunda turma do Supremo. Os advogados disseram que sempre apontaram que Moro jamais atuou como juiz, e sim como um adversário pessoal e político do ex-presidente. Afirmaram ainda que, ao longo do processo, foram vítimas de ilegalidades praticadas pela Lava Jato, como monitoramento de ramais do escritório de advocacia. Os defensores encerram a nota dizendo que a decisão fortalece o sistema de justiça e a importância do devido processo legal. O Ministério Público Federal no Paraná e a 13ª Vara da Justiça Federal não vão se manifestar sobre essa decisão da segunda turma. E a gente ainda não teve retorno da assessoria do ex-juiz Sérgio Moro. Renata. Muito obrigada, Fabiano.